Bom, imaginem o seguinte cenário. Se a gente entrasse numa faculdade de medicina aqui no Brasil, lá na década de 1960, e perguntasse onde ficava o departamento de geriatria, sabe qual seria a reação? Eu aposto que a maioria dos professores ia te olhar com uma cara de confusão total. Exatamente. Um olhar super confuso. A palavra geriatria praticamente não existia no vocabulário médico diário da época. E o louco é que não era uma falha do currículo, tipo uma falta de interesse científico. Era pura matemática. Sim, o Brasil simplesmente não tinha idosos em número suficiente, né? A medicina não precisava olhar para a velhice como uma especialidade central, porque. Faltava paciente idoso. Exato. O foco da saúde pública estava totalmente no outro extremo. Era mortalidade infantil, doenças infecto-contagiosas, saúde reprodutiva. Essa era a realidade demográfica. A velhice era quase uma exceção estatística. Chegar aos 70 anos era quase um feito heróico, né? Sobrevivência pura. Com certeza, um verdadeiro prêmio de loteria genética e ambiental naquela época. Pois é. E sejam muito bem-vindos a mais uma imersão profunda. Hoje nós vamos destrinchar uma mudança que virou essa realidade completamente do avesso. E para entender o tamanho desse choque, a gente vai usar uma fonte monumental. Isso, temos em mãos a quarta edição do Tratado de Geriatria e Gerontologia, que foi publicado em 2017 pelo Grupo Editorial Nacional. É uma obra incrível, editada pela Elizabeth Viana de Freitas e pela Lígia Pai. Que reúne o conhecimento de mais de 100 especialistas, é um verdadeiro marco. Sim, mais de 100 mentes brilhantes. E a nossa missão hoje não é tipo só folhear um livro médico maçante. É entender por que este tratado funciona como um verdadeiro mapa de sobrevivência para o futuro demográfico da nossa sociedade. E dando esse gancho, logo no prefácio dessa edição, escrito pelo doutor Alexandre Kalash, ele coloca essa urgência de uma forma muito clara. Ele relata justamente essa vivência dos anos 60 que você mencionou. E quando a gente olha para os números que o tratado apresenta, a velocidade da transformação assusta bastante. Assusta muito. Naquela época, a expectativa de vida ao nascer no Brasil não chegava nem aos 60 anos, É, sabe? nós, menos de 60? Fim. E aí a gente avança algumas décadas até 2015 e esse número já tinha ultrapassado a marca dos 75 anos. É um ganho de mais de 15 anos de vida. Em termos históricos, é um piscar de olhos, né? Exatamente, 15 anos adicionados à jornada de vida de uma população inteira num espaço de tempo curtíssimo. Mas assim, a conta não fecha apenas olhando para o tempo de vida, certo? A base dessa balança demográfica também mudou drasticamente. Mudou totalmente. O mecanismo que causou essa revolução tem duas engrenagens principais. A primeira, claro, é essa queda na mortalidade e o aumento da longevidade. E a segunda? A segunda é a queda vertiginosa da taxa de fecundidade. No passado, a média era de quase 6 filhos por mulher. 6 filhos? É muita coisa. Muita coisa. E desde o ano 2000, essa taxa caiu para baixo do nível de reposição populacional. Ou seja, hoje nascem menos pessoas do que o necessário para manter o tamanho da base, né? A população jovem. Enquanto o topo da pirâmide, que são os idosos, cresce de forma exponencialmente. E isso nos leva diretamente para as projeções que o livro destaca. Projeções que são o grande alerta do tratado, diga-se de passagem. Pois é, em 2014, a gente já tinha cerca de 24 milhões de idosos. A projeção para 2050 aponta para 64 milhões de pessoas acima dos 60 anos. Estamos falando de aproximadamente 30% de toda a população brasileira. É um terço do país. Sim, é como se tivéssemos construído uma cidade inteira, sabe? Com calçadas estreitas, o tempo do semáforo super rápido, o design dos ônibus, escolas, hospitais, tudo projetado quase que exclusivamente para o ritmo de jovens e crianças. E, de repente, a maioria dos habitantes dessa mesma cidade passa a ser idosa. Exato. A infraestrutura física e o contrato social simplesmente não batem com a realidade de quem está andando ali pelas ruas. E o grande ponto de inflexão que o tratado levanta é que a gente continua operando o sistema dessa cidade imaginária projetada para jovens como se nada tivesse mudado. E olha, não se trata de uma flutuação demográfica passageira. Não é uma fase. Não. O autor usa a palavra revolução com extrema precisão, porque é um processo irreversível. A humanidade nunca mais voltará a ser jovem como foi lá no século XX.
O envelhecimento populacional é um novo normal e é definitivo. Mas, peraí. Vamos destrinchar isso com um olhar um pouco crítico. Biologia é biologia, né? Uhum. Alguém poderia argumentar que o envelhecimento é um processo celular universal. Células oxidando, órgãos perdendo eficiência. Um fígado falhando no Canadá não é exatamente o mesmo problema biológico de um fígado falhando no Brasil. Sim, no nível microscópico, sim. Então, por que a geografia e a economia importam tanto para o modo como a medicina e a sociedade precisam reagir? Porque a biologia celular pode até ser a mesma, mas a experiência do envelhecimento e o impacto que ele causa no sistema de saúde são profundamente alterados pelo contexto socioeconômico. Ah, entendi. O livro faz exatamente esse paralelo fascinante com o Canadá. Hoje, o Canadá já tem cerca de 25% de idosos e caminha para os mesmos 30% em 2050. Quase o mesmo cenário que o nosso futuro. Exato. Mas a grande diferença é o momento histórico em que esse envelhecimento acontece. Nações como o Canadá enriqueceram antes de envelhecer. Eles tiveram tempo? Mais de um século para adaptar gradativamente a sua infraestrutura. Ou seja, eles tiveram tempo de reformar a tal cidade da minha analogia antes que os idosos fossem a maioria, né? E mais do que tempo, eles tinham recursos, sabe? Eles possuem saneamento básico universal, um ensino de ponta, mobilidade urbana acessível, um sistema sociossanitário muito robusto. E ainda assim eles estão preocupados. Muito. Mesmo com tudo isso, o tratado ressalta que os canadenses estão investindo bilhões em pesquisa e formação para lidar com o que vem pela frente. E aí a gente olha para o Brasil. O contraste é brutal. O Brasil está envelhecendo de forma muito mais rápida que os países europeus e norte-americanos, só que estamos fazendo isso antes de enriquecer. O processo ocorre no meio de abismos de desigualdade social, problemas crônicos de infraestrutura. E uma produtividade econômica super baixa. Exatamente. A consequência prática disso é que uma simples dificuldade de locomoção, que no Canadá seria resolvida com um transporte público adaptado e calçadas planas, Aqui no Brasil se transforma num isolamento total do idoso dentro de casa. nossa, sim. O desafio deixa de ser puramente biológico e passa a ser estrutural. E como o país carece dessa rede de apoio primária, a responsabilidade de lidar com essa montanha de complexidades cai com força total sobre quem? Sobre os ombros dos profissionais de saúde. E isso nos leva a um dos alertas mais severos do tratado, que me deixou chocado. O que vai acontecer com as salas de emergência e com os consultórios se o sistema continuar cego para essa mudança? O cenário que o livro desenha é de um risco imenso. Pensa nos universitários da área da saúde que estão se formando agora. Eles vão passar as próximas 4 décadas atendendo predominantemente pacientes idosos. Indiferente da especialidade, né? Indiferente, um cardiologista, um ortopedista, um médico de família, o paciente padrão deles será alguém com mais de 60, 70, 80 anos. E o alerta do prefácio é que, sem um preparo geriátrico rigoroso, esses profissionais não apenas serão ineficientes, mas cometerão erros crassos. Erros que podem ser fatais sem sequer perceberem que a culpa foi de uma conduta médica mal calibrada. É assustador pensar nisso. É como tentar consertar um relógio mecânico antigo, daqueles de bolso, cheio de engrenagens finas e desgastadas pelo tempo, usando uma marreta e um manual de como consertar um motor industrial a diesel. Nossa, que comparação perfeita. As ferramentas são brutas demais, as engrenagens operam num ritmo completamente diferente. Se você aplicar força padrão ali, vai simplesmente estilhaçar o sistema inteiro. A analogia do relógio ilustra perfeitamente o conceito central da geriatria. O metabolismo de um idoso é uma máquina recalibrada pelo tempo. O tratado dedica centenas de páginas, literalmente centenas, apenas às alterações fisiológicas de cada sistema do corpo. E como isso afeta na prática? Por exemplo, a forma como um rim de 85 anos filtra toxinas ou como um fígado processa compostos químicos não tem relação nenhuma com a eficiência de um fígado de 30 anos. Então, digamos que um médico prescreve uma dose padrão de um medicamento, achando que o corpo daquele idoso vai eliminar tudo em 12 horas. Na verdade, a medicação pode ficar circulando e se acumular até atingir um nível de toxicidade perigoso. O mecanismo é exatamente esse. E isso desencadeia o que o livro classifica como um dos maiores perigos modernos na medicina: a polifarmácia e a cascata iatrogênica. Cascata iatrogênica.
Explica esse efeito dominó pra gente. Pensa no seguinte cenário prático. O paciente idoso vai a um especialista, um clínico geral, e recebe um remédio padrão para baixar a pressão. Só que o fígado dele não processa o remédio rapidamente. A pressão cai demais e o idoso sente tontura constante. E aí o que acontece? Em vez do médico investigar a metabolização daquele primeiro remédio, um segundo médico é consultado e prescreve uma droga para vertigem. Nossa, já adicionou mais um na lista. Sim. E essa segunda droga para vertigem tem como efeito colateral uma constipação severa. O idoso começa a sofrer com dores abdominais e agitação. Deixa eu adivinhar. Um terceiro médico entra em cena. Exato! Um terceiro médico, vendo a agitação, receita um sedativo leve ou um laxante agressivo. É um efeito dominó de intervenções médicas, onde cada novo remédio tenta mascarar o dano causado pelo anterior. É exatamente isso. E o desfecho trágico dessa cascata costuma ser uma queda em casa, muitas vezes por conta da sedação daquele terceiro remédio, resultando numa fratura de fêmur e internação hospitalar. Tudo originado por uma dose mal calculada lá no início do processo. Tudo porque a primeira engrenagem foi tratada com a marreta em vez da pinça. Perfeito. E tem outro conceito técnico brilhantemente detalhado no tratado, que são as apresentações atípicas das doenças. Esse é um ponto que desafia completamente o senso comum. Como assim uma doença pode se apresentar de forma diferente só por causa da idade da pessoa? A chave para entender isso está na imunossenescência. Imunossenescência. Palavrão, hein? Mas basicamente significa o envelhecimento natural do nosso sistema imunológico. Em um adulto jovem, uma infecção agressiva, como uma pneumonia ou uma infecção urinária, dispara um alarme imediato no corpo, né? Febre alta, calafrios, aquela dor localizada bem forte. Isso, o sistema imunológico reage com força total. Mas no idoso, esse sistema de alarme está desgastado. O paciente pode ter uma infecção urinária gravíssima, espalhando pelo corpo e não apresentar um único grau de febre. Mas se não há febre, como o médico ou a própria família percebem que tem algo terrivelmente errado? É aí que ocorre o grande erro diagnóstico. Em vez de sintomas físicos claros, o cérebro do idoso sofre com o estresse da infecção. E o paciente apresenta uma confusão mental súbita, uma desorientação, às vezes até agressividade. Na medicina, chamamos isso de delírio. Delírio. E aí o plantonista se confunde. Imagina a cena. Um idoso chega ao pronto-socorro totalmente desorientado, sem reconhecer os próprios filhos. Um médico plantonista sem treinamento geriátrico olha para a idade avançada, afere a temperatura, não vê febre nenhuma e imediatamente presume o quê? Presume que é um quadro psiquiátrico, talvez um AVC ou quem sabe o início de uma demência como Alzheimer. Exatamente. E com isso, ele encaminha o paciente para a ala psiquiátrica ou prescreve antipsicóticos pesados, sendo que, na verdade, o que aquele paciente precisava era apenas de um antibiótico simples para tratar uma infecção urinária silenciosa. Nossa, as consequências de um erro de diagnóstico desses devem ser devastadoras para a família e para o paciente. Devastadoras e muitas vezes totalmente irreversíveis. É por isso que o livro gasta capítulos e mais capítulos apenas com um diagnóstico diferencial. Ensinando a separar as coisas. Sim, separar o que é uma depressão profunda, que no idoso muitas vezes se mascara de pura apatia e perda de memória, sabe? E diferenciar isso do que é um quadro de delírio, que é agudo e reversível se você achar causa física. E separa isso também do que são, de fato, demências progressivas, como o Alzheimer ou a demência vascular. Exatamente. A linha que separa essas condições é muito tênue, muito fina, e exige uma investigação detalhada que o manual médico comum não ensina. O que fica muito claro ao mergulhar nessas páginas é que, para evitar essas tragédias silenciosas dentro dos hospitais, a abordagem não pode se limitar apenas a ajustar a dosagem de comprimidos. De jeito nenhum. A complexidade do idoso não se resolve apenas com biologia. E é por isso que o escopo desse tratado, e acho que é a parte mais fascinante, vai muito além da medicina tradicional, né? Sem dúvida. O tratado carrega logo no início uma dedicatória muito profunda ao professor Matheus Papaléu Neto, que é reconhecido como um dos grandes pioneiros dessa área no Brasil. Um gigante da área. Um gigante. E ele defendia fervorosamente uma premissa que era inegociável para ele: a impossibilidade absoluta de separar a geriatria
que essa ciência médica puramente focada nas doenças, da gerontologia. E a gerontologia seria a lente que observa o idoso fora daquele ambiente hospitalar frio. Perfeito. A gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento de uma forma muito ampla. Ela engloba os aspectos sociais, psicológicos, antropológicos e até ambientais da velhice. Entendi. O Papaléu Neto argumentava que tratar a doença sem entender o ambiente do paciente, a casa dele, a família dele, era um esforço inútil. E o livro reflete isso maravilhosamente na sua estrutura. A gente não encontra ali só tratados sobre cardiologia, osteoporose ou doenças renais. Há sessões inteiras dedicadas a temas que normalmente são completamente invisíveis na formação de um médico padrão. Temas que salvam vidas tanto quanto um remédio. Com certeza. E uma das sessões que mais me chamou a atenção foi a discussão detalhada sobre arquitetura. Pode parecer estranho encontrar, tipo, arquitetura e urbanismo no meio de um livro médico de milhares de páginas. Parece deslocado, né? Parece. Mas o argumento do livro faz todo sentido. Eles questionam de que adianta o médico passar meses prescrevendo o melhor tratamento do mundo para a osteoporose, ajustando as taxas de cálcio ali milimetricamente, E aí o paciente vai para casa. e a casa tem tapetes soltos na sala, e a iluminação do corredor para ir ao banheiro de madrugada é precária. A conta não fecha. Não fecha porque o mecanismo do dano está no próprio ambiente. Uma queda no meio da noite causada por um tapete solto resulta numa fratura de fêmur. E a fratura de fêmur no idoso não é só um osso quebrado. Longe disso. Essa fratura exige uma cirurgia invasiva, o que leva a semanas de imobilidade na cama. A imobilidade reduz a capacidade pulmonar, facilita o acúmulo de fluidos e pronto, causa uma pneumonia fatal. Tudo por causa de um tapete. Tudo por causa do tapete. A arquitetura adaptada, as barras de apoio, a remoção de obstáculos são intervenções preventivas tão vitais quanto qualquer vacina. O ambiente deve proteger o idoso, não criar armadilhas para a fragilidade dele. É incrível pensar na arquitetura como medicina preventiva. E além da arquitetura, o mergulho na psicologia e nas relações sociais que o tratado faz é de uma profundidade imensa. O livro discute desde a manutenção da resiliência psicológica, a vivência da sexualidade e do amor romântico na velhice, Até os dramas mais sombrios da nossa sociedade, como os abusos físicos e financeiros e a violência contra a pessoa idosa. e um ponto crucial que a gente precisa muito mencionar é a atenção dada aos cuidadores familiares. Nossa, sim, a figura do cuidador familiar é o pilar invisível de todo o nosso sistema de saúde. E o livro disseca de forma muito técnica a síndrome de burnout do cuidador, mostrando os mecanismos biológicos desse esgotamento. Não é apenas dizer, fulano está cansado de cuidar da mãe. Não, de forma alguma. É um estresse crônico tão severo, mas tão severo, que o sistema imunológico do próprio cuidador, que vamos lembrar geralmente é um cônjuge que também é idoso ou uma filha já de meia idade, esse sistema entra em colapso. Eles adoecem junto com o paciente. Sim, eles começam a desenvolver doenças cardiovasculares, depressão severa, problemas metabólicos. A gerontologia nos ensina que, ao prescrever um tratamento super complexo para ser feito em casa por um idoso dependente, o médico precisa obrigatoriamente avaliar quem vai cuidar. Ele tem que avaliar se a estrutura familiar tem condições físicas e emocionais de executar aquilo, ou se a recomendação médica vai simplesmente destruir a saúde mental e física de quem cuida. Exato. Tratar o idoso é muitas vezes tratar a família inteira. E dentro dessa visão hiperabrangente, a gente não pode deixar de lado as questões filosóficas e éticas que o tratado aborda frontalmente. Especialmente na área da bioética, né? Tem um conceito fascinante explorado ali que eu nunca tinha ouvido falar, que é a calotanásia. A calotanásia é um conceito belíssimo. É a ideia da boa morte, ou da morte digna, no seu tempo natural. E ela bate de frente com o que a gente vê hoje, né? Totalmente. É um contraponto direto à distanásia, que infelizmente é o que vemos com muita frequência nas UTIs hoje em dia. A distanásia é aquele prolongamento artificial, tecnológico e doloroso do processo de morrer através de máquinas e intervenções invasivas, quando já não há mais chance nenhuma de cura. Exato. O tratado obriga o profissional de saúde a questionar o seu próprio papel ético perante o paciente. O objetivo supremo da medicina nem sempre é adicionar dias à vida a qualquer custo biológico. Mas sim
preservar a dignidade, o conforto e os valores daquele ser humano no fim de sua jornada. Entender quando parar de intervir e começar apenas a cuidar e confortar. É uma quebra de paradigma absoluta na medicina moderna. A discussão muda completamente de foco. Não é sobre o simples ato de prolongar a vida numa planilha estatística ou no monitor cardíaco. É sobre a textura, a qualidade e o significado dos anos vividos. Envolve o sentido de autonomia, o lugar desse idoso dentro da estrutura familiar, a redefinição da própria identidade dele após a aposentadoria, por exemplo. O conhecimento exigido para lidar com o ser humano idoso em toda a sua complexidade definitivamente não cabe na cabeça de um único profissional isolado, por mais brilhante que ele seja. De jeito nenhum. A conclusão lógica que a gente tira de todas essas centenas de capítulos é que a interdisciplinariedade é a única via possível. Todos precisam trabalhar juntos. Sim, o médico faz o diagnóstico e ajusta a medicação, certo? Mas o paciente vai precisar do fisioterapeuta focado na funcionalidade muscular, vai precisar do fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo para reabilitar a mastigação, né, para evitar que restos de comida vão para o pulmão e causem aquela pneumonia aspirativa que a gente falou. E vai precisar do assistente social para articular as redes de apoio público, do psicólogo e até do legislador para garantir os direitos previdenciários e de acessibilidade na cidade. Cuidar de quem envelhece não é tarefa de um hospital, é um esforço orquestrado da sociedade inteira. Nossa, faz todo sentido. Bom, para amarrarmos tudo que destrinchamos aqui hoje, começamos essa imersão confrontados por uma revolução demográfica silenciosa, porém avassaladora, como o Dr. Kalash aponta. Sim, vimos como o Brasil passou, num piscar de olhos, de um país de jovens para uma nação a caminho de ter quase 1/3 da sua população acima dos 60 anos, e fazendo isso sem a base financeira e de infraestrutura dos países de primeiro mundo. Analisamos também o choque brutal que essa realidade impõe ao sistema de saúde, revelando que a ignorância sobre as peculiaridades do envelhecimento, desde como um remédio se acumula no corpo até a ausência de febre numa infecção grave, não resulta apenas em ineficiência, mas em erros médicos trágicos e fatais. E culminamos nessa visão muito profunda de que a medicina pura, a geriatria, jamais vai conseguir cumprir sua missão se não caminhar de braços dados com a gerontologia. Entendendo desde as armadilhas de um simples tapete na sala, passando pela estafa do cuidador familiar, até o direito humano a um fim de vida digno. E olha, a importância vital de trazer o conteúdo desse tratado imenso para a luz do debate público, para quem nos ouve agora e não é médico, é que o envelhecimento não é um nicho, sabe? É o destino comum de todos nós. As pessoas que estão acompanhando essa discussão, não importa em qual área atuem, terão suas vidas moldadas por essa mudança demográfica. Estarão envelhecendo, desenhando espaços urbanos, criando tecnologia ou cuidando de familiares mais velhos. Ignorar essa complexidade do envelhecimento é escolher navegar no escuro rumo a um recife de corais, sem bússola e sem mata. Perfeito, é uma colisão anunciada. Sabe, nós usamos ao longo da nossa conversa a ideia de uma cidade que foi cimentada, desenhada e pensada só para acomodar o ritmo de pessoas jovens, e que agora tenta, com remendos e adaptações super improvisadas, abrigar esta população idosa. Mas essa reflexão profunda sobre as engrenagens da velhice nos deixa com um pensamento intrigante. O tratado nos mostra como tentar consertar o que está mal adaptado. Mas e se a gente pensasse além? Como assim? Como seria uma sociedade inteira, construída desde a fundação da primeira rua até a redação da sua Constituição, baseada na sabedoria, no ritmo, na fisiologia e nas necessidades de uma pessoa de 80 anos? Se o padrão universal não fosse o adulto no pico da sua pressa e força física, será que conceitos isolados como aposentadoria ou terceira idade sequer existiriam? Nossa, é uma perspectiva revolucionária. Pois é. Ou será que a própria forma como trabalhamos, convivemos e valorizamos cada fase da vida seria reinventada, criando um mundo infinitamente mais humano, paciente e seguro para todas as idades? Fica a reflexão para todos nós, para a próxima vez que ajudarmos alguém a atravessar a rua ou a subir um degrau. Um grande abraço, muito obrigado pela companhia nessa imersão profunda e até a próxima.